O filme começa nos mostrando um apartamento desorganizado, e no topo do edifício, vemos Edward Morra na beira da sacada. Porém, o homem avista seu vizinho sendo eliminado e um homem dizendo que Edward seria o próximo. Posteriormente, o filme nos leva para o passado, onde vemos o dia a dia de Edward como escritor mal-sucedido, e após algumas semanas tentando começar um livro, vemos Lindy, a namorada do rapaz, dizendo que queria encerrar seu relacionamento. Enquanto o jovem estava tentando convencê-la de continuar com a junção, Edward revela que tinha se casado uma vez, mas mesmo assim, Lindy encerra com a relação e se retira da cafeteria. Depois disso, vemos Edward caminhando enquanto reflete sobre o que tinha acontecido, e enquanto estava caminhando, seu ex-cunhado chamado Vernon Guntley cumprimenta e o chama para conversar. Assim que chegam em uma lanchonete, Edward questiona sobre sua ex-esposa. Entretanto, Vernon relata um pouco do que aconteceu nos últimos 9 anos que estiveram separados e diz que ele não deveria estar preocupado com a vida dela. Ainda durante o diálogo, Vernon questiona como Edward estava desenvolvendo seu novo livro, e como resposta, o rapaz revela o que de fato estava acontecendo e diz que não tinha escrito nenhuma palavra, e assim, Vernon diz que poderia ajudar seu ex-cunhado a melhorar a sua criatividade. Com isso, o homem diz que estava desenvolvendo um medicamento que iria aumentar o potencial do cérebro humano, já que uma pessoa comum só poderia ter acesso a 20% de sua mente, mas esse novo medicamento iria liberar 100% do seu potencial. Devido à promessa, Edward reluta em aceitar o presente do rapaz, e com isso, Vernon deixa o número do seu telefone e diz que o medicamento que estava presenteando custava $800 cada pílula, e posteriormente, vemos Edward voltando para casa enquanto pensava em sua ex-esposa. Logo que chega em frente do seu prédio, Edward ingere o medicamento e sobe para seu apartamento. Mas ao longo do caminho, o rapaz encontra a esposa do seu senhorio chamada Valerie, onde assim que avista Edward, diz que ele estava com o aluguel extremamente atrasado. Enquanto a jovem reclamava sobre o seu comportamento, o medicamento começa a fazer efeito em Edward, e assim, seus sentidos começam a ficar mais aguçados, e com isso, Edward começa a falar intelectualmente com a moça e a ajuda em seu trabalho de faculdade, e após algum tempo, o filme nos mostra Edward se relacionando com a mulher. Logo que chega em casa, o rapaz começa a limpar e organizar toda a sua casa, e assim que finaliza, relata em seus pensamentos que pela primeira vez na vida, estava 100% concentrado, e com isso, consegue desenvolver inúmeras páginas do seu novo livro. No dia seguinte, Edward entrega as páginas escritas para a editora que o contratou, e assim que chega em casa, ouve as mensagens na secretária eletrônica, onde descobre que os responsáveis pela editora ficaram impressionados com a escritura do moço. Antes de retornar a ligação para a editora, Edward vai até a casa de Vernon para comprar mais pílulas. Mas no momento que é recepcionado, encontra seu ex-cunhado ferido, e ao longo do diálogo, Edward descobre que medicamento chamado NZT-48 era um entorpecente legal, e no momento em que diz que estava interessado em mais pílulas, Vernon pede para que Edward busque seu terno na lavanderia. Logo que recolhe a roupa e compra o café da manhã do rapaz, Edward encontra a porta do apartamento de Vernon entreaberta, e assim que entra no local, descobre que Vernon estava sem vida, e com isso, Edward se arma com o primeiro objeto que alcança e liga para a polícia para denunciar o que tinha acontecido. Enquanto aguardava, Edward se lembra que Vernon sabia quem o estava perseguindo, e com isso, começa a procurar alguma prova, e ao longo de sua procura, o rapaz encontra uma quantidade de dinheiro, uma agenda de telefones e inúmeras pílulas NZT, e enquanto estava observando o que tinha encontrado, a polícia chega no local. Depois disso, o filme nos mostra Edward passando por um interrogatório na delegacia, e enquanto estava tentando despistar os policiais, Melissa, a ex-esposa do rapaz, liga para o local e pede para conversar com Edward, e ao longo do diálogo, Melissa recomenda ao homem a não falar mais nada no interrogatório, e diz que ligaria em breve quando estivesse melhor emocionalmente. Posteriormente, logo que chega em casa, Edward conta a quantia de dinheiro, ingere uma das pílulas, e acompanhamos o dia do rapaz sob o efeito do entorpecente, onde ele termina de escrever seu livro, aprende a tocar piano em 3 dias, ganha dinheiro em uma mesa de pôquer, pratica novos exercícios, e aproveitando novos lugares acompanhados de novos amigos. Após alguns dias, depois de ingerir uma NZT, Edward começa a trabalhar no mercado de ações, mas devido à falta de velocidade para lucrar, o rapaz conversa com Gennady para pegar $100.000 emprestado, e após uma breve conversa com o homem, vemos Edward recebendo dinheiro, porém, antes de entregar, Gennady diz que caso o rapaz não pagasse seu dinheiro, ele iria ser eliminado. Depois disso, vemos Edward tomando uma dose dobrada da pílula e trabalhando ainda mais intensamente no mercado de ações, e graças à boa performance do rapaz, sua imagem se espalhou no meio empresarial. Ainda na mesma semana, assim que Edward chega em casa,
recebe a notícia pela secretária eletrônica que ele conseguiu uma reunião com o grande empresário Cao Van Loon, e de noite, o moço conversa com Lindy sobre a novidade durante um jantar. Após realizar o pedido em italiano, Edward pede desculpas pelo comportamento que teve enquanto estava se relacionando com a moça, e questiona como ela conseguia o aturar sendo um zero à esquerda, e como resposta, Lindy diz que estava apaixonada pelo rapaz, e não muito tempo depois, o filme nos mostra a dupla se relacionando, e nos é revelado que o casal reatou com seu relacionamento. Enquanto estavam lendo notícias sobre a ascensão de Edward, o rapaz propõe para Lindy para que eles comecem a morar juntos em uma nova casa, mas enquanto estavam se declarando um para o outro, um homem suspeito começa a observar o casal. De noite, enquanto Edward e Lindy estavam prestes a dormir na casa da jovem, Edward fica observando o lado de fora da janela, e assim que estava indo para a cama, o rapaz começa a ter lapsos de memória. No dia seguinte, antes de jantar com Cao Van Loon, um de seus amigos instrui sobre como deveria se comportar na frente do empresário, e assim que Cao chega na mesa, questiona a Edward sobre como ele tinha conseguido a proeza de se destacar no mercado financeiro, e como resposta, Edward diz que estava tomando um medicamento selecionado. Após a reunião, Cao diz que não entendia como Edward pensava, porém, se interessava mais na maneira que o rapaz conversava do que de qualquer outro analista que conheceu, e ao longo do diálogo, o empresário entrega uma pasta para Edward e pede para o rapaz analisar algumas empresas, e após algum tempo, a dupla conversa sobre possíveis empreendimentos. Logo que Cao deixa Edward na porta de sua casa, o moço não entra em sua casa e começa a caminhar enquanto reflete nas coisas que poderiam acontecer em seu novo futuro. Entretanto, novamente começa a ter lapsos de memória. Ao longo de uma sequência de lapsos, Edward se relaciona com uma mulher, vence uma briga de rua, e retoma a consciência em cima de uma ponte, dizendo que não se lembrava do que tinha feito nas últimas 18 horas. No dia seguinte, Edward acorda e encontra uma encomenda de Cao, porém, descobre que suas pílulas tinham acabado, mas mesmo assim, decide olhar os documentos que o homem havia lhe enviado, e devido a isso, o rapaz liga para seu amigo e diz que não poderia ir à reunião do dia, e após uma breve discussão, Edward diz que iria cumprir com sua palavra. Ainda no mesmo dia, vemos o jovem encontrando com Cao, e assim que iniciam a reunião, o empresário começa a questionar sobre algumas informações que tinha lhe entregue, mas ao longo da conversa, Edward descobre através do noticiário que a mulher que ele tinha se relacionado foi encontrada sem vida, e logo em seguida, o rapaz se retira do local e passa mal do lado de fora do estabelecimento. Posteriormente, assim que chega em casa, Edward se questiona se poderia ter tirado a vida de alguém, e enquanto se recuperava, Melissa liga para o rapaz e diz que as pílulas que Vernon tinha presenteado eram extremamente perigosas, e ao longo do diálogo, Edward pede para encontrar com a sua ex-esposa. Assim que desliga a ligação, o moço começa a ligar para todos os números da agenda de Vernon, e assim, descobre que todos da lista estavam doentes ou tinham falecido, e ao longo das ligações, Edward descobre que um dos números era do homem que estava lhe perseguindo. Graças a isso, Edward começa a fugir do local, e ao longo da fuga, entra em um táxi e consegue despistar o homem. Depois disso, vai até a lanchonete que combinou de encontrar Melissa, e assim que avista a mulher, começam a conversar sobre a NZT, onde a moça explica que inicialmente a pílula faz milagres. Entretanto, tem um alto custo sobre a sua própria vida, e após relatar um pouco sobre o que tinha acontecido em sua vida após o uso do entorpecente, recomenda a Edward a não parar de tomar, porque senão, iria falecer assim como todos os outros. Enquanto estava voltando para casa, Gennady encontra Edward e cobra o dinheiro que emprestou, e ao longo da discussão, o rapaz deixa uma de suas pílulas escapar de sua mão, e assim que Gennady a encontra, questiona o que era o medicamento e o ingere. Não muito tempo depois, o filme nos mostra Edward sacando a quantia que devia no banco, e após entregar o dinheiro, o jovem vai até o trabalho de Lindy e começa a passar mal. Enquanto dizia para a moça que precisava de suas pílulas, Lindy descobre por que Edward tinha mudado tanto. Ainda durante o diálogo, Edward pede para que sua namorada pegue os seus últimos entorpecentes, e graças a isso, Lindy descobre que o rapaz tinha escondido as pílulas em sua casa. Mas enquanto a mulher estava voltando para o escritório, diz para Edward que alguém estava lhe seguindo, e não muito tempo depois, Lindy começa a correr do homem. Ao longo da fuga, a moça pede ajuda para alguns homens em um parque, mas graças a isso, o homem que estava lhe perseguindo ataca os homens e os elimina, e ainda no mesmo momento, enquanto Lindy estava escondida, liga para Edward e diz qual era sua situação, e como resposta, o rapaz diz para Lindy ingerir uma das pílulas, e após relutar, a moça toma um dos entorpecentes. Não muito tempo depois, a NZT começa a fazer efeito no corpo de Lindy, e com isso, começa a fugir para dentro de uma pista de gelo, e após atacar o homem com os patins de uma menina, Lindy corre para fora do local e consegue fugir. Posteriormente, a moça entrega uma das pílulas para Edward e o moço ingere,
e depois disso, somos levados para o dia seguinte, onde vemos o casal discutindo sobre o que tinha acontecido, e ao longo do atrito, Lindy encerra seu namoro com o rapaz, e após Edward insistir para a mulher continuar em sua vida, Lindy pede para que ele pare de tomar as pílulas. Em seguida, enquanto estava acompanhando sua namorada a ir para casa, Edward avista Gennady o aguardando do lado de fora, e logo que se aproxima, Gennady ordena que Edward lhe entregue mais NZT, e ainda na mesma semana, o rapaz entrega os entorpecentes. Nos dias seguintes, Edward contrata 2 seguranças para lhe proteger, e assim que retoma sua vida, conversa com Cal Van Loon sobre seu comportamento e pede para que ele lhe dê mais uma chance, e graças ao seu alto desempenho, Edward se torna o braço direito de Cal. Ao longo dos dias, o jovem compra novos ternos e pede para que o alfaiate costure bolsos secretos para que ele possa esconder suas pílulas, e ainda no mesmo dia, Edward vai até um laboratório para fabricar mais NZT. Enquanto estava em um jantar de negócios, o detetive do caso de Vernon chama Edward para conversar. Entretanto, o detetive diz que uma testemunha o acusou de ter eliminado uma mulher após uma festa na balada, e devido a isso, Edward é chamado para ser interrogado, mas graças a seu advogado, o rapaz é liberado ainda no mesmo dia. Após uma importante reunião, Cal conversa com Edward sobre o futuro do rapaz, mas ao longo da conversa, Cal diz que o jovem ainda não estava preparado para sair de debaixo de suas asas, já que ele não tinha passado por todas as etapas necessárias para se tornar um grande empreendedor. Depois disso, o filme nos mostra Edward comprando um apartamento com alto nível de segurança, e ainda no mesmo dia, enquanto estava indo para o trabalho, Gennady encontra o rapaz e ordena que ele lhe dê mais pílulas, e após uma curta discussão, Edward diz que iria acabar com aquela situação. Mais tarde, Edward e Cal conversam com a esposa de um empresário com quem iriam fechar um acordo, porém, a mulher diz que seu marido não estava bem de saúde para assinar os papéis naquele dia, mas enquanto a mulher estava entrando em seu carro, Edward descobre que o motorista da mulher era o mesmo homem que estava lhe seguindo. Em seguida, Edward é chamado para participar de um reconhecimento na delegacia, e após ser dispensado, o rapaz conversa com Cal enquanto assistem um noticiário que revelou o acordo secreto que estavam prestes a fechar. Porém, o homem revela que o empresário que iriam negociar estava em estado de coma. Antes de continuar com o diálogo, Edward percebe que estava acabando o efeito da NZT, e assim que chega no banheiro, descobre que alguém tinha roubado suas pílulas, e logo que volta para a sala para conversar com Cal, uma funcionária entrega uma encomenda para Edward, e assim que abre a correspondência, descobre que alguém tinha eliminado seus seguranças. Em casa, após assistir às notícias sobre o caso, Edward descobre que alguém tinha invadido sua casa, e não muito tempo depois, Gennady começa a chamar o homem na porta da frente, e assim, somos levados para o início do filme, onde Edward estava prestes a pular da sacada do prédio. No momento em que ia saltar, o rapaz começa a se lembrar dos lugares onde escondeu algumas de suas pílulas, e assim, começa a procurar em meio às caixas da mudança, e assim que encontra sua última NZT, Gennady entra no local e o faz perder sua última chance. Devido a isso, os capangas de Gennady começam a agredir Edward, e após o homem injetar sua última dose de NZT em seu braço, começam a procurar os entorpecentes pela casa. Enquanto Gennady intimidava o rapaz, Edward recolhe uma faca e elimina o homem. Enquanto estava se recuperando, o jovem começa a beber o sangue de Gennady, e graças a isso, Edward se recupera e começa a lutar com os capangas, e após eliminar os homens, o rapaz vai até o hospital onde o empresário havia falecido, e depois de conversar com o homem que estava lhe perseguindo, vemos Edward recuperando suas pílulas na casa do empresário que faleceu. Posteriormente, o filme nos leva para o ano seguinte, onde Edward estava se candidatando para presidente, e assim que entra em uma reunião para descobrir quem era o maior doador da campanha, descobre que Cal era o doador e que o homem tinha se ingressado no ramo farmacêutico. Ao longo da conversa, Cal questiona o que Edward irá fazer quando suas pílulas acabassem, e assim, o rapaz pergunta sobre como ele descobriu sobre a NZT, e como resposta, Cal diz que descobriu porque o laboratório de manipulação de Edward tinha fechado, e diz que como estava no ramo farmacêutico, poderia oferecer o entorpecente para o jovem. Ainda durante o diálogo, Cal diz que apenas gostaria de um acordo vitalício entre a dupla, e assim que ouve as informações, Edward começa a acompanhar o homem para o almoço, mas antes de entrar no carro, o moço diz que iria recusar a proposta de Cal, e revela que não usava mais NZT, já que tinha criado uma fórmula ainda melhor em seus outros laboratórios. E assim o filme se encerra. Essa foi a história do filme Sem Limites. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e tchau!